Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 21 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Votação do projeto que altera a meta do superávit está marcada para a próxima terça-feira. CPI mista da Petrobras é prorrogada até o final de dezembro. Veja como foi a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais sobre a guarda compartilhada de filhos de pais separados. Na entrevista de hoje, a regulamentação do direito de greve do servidor público e Senado se adapta à nova lei antifumo. O Congresso tem nova data para votar o projeto do governo que altera a meta de economia para pagar juros da dívida pública. Será na terça-feira. Antes, a matéria tem que passar pela Comissão de Orçamento. Durante a semana, os oposicionistas conseguiram barrar a proposta. O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana, começou a quinta-feira com a missão dada pelo Palácio do Planalto: convencer os colegas a votar segunda-feira o projeto do superávit primário na Comissão Mista de Orçamento. Estou telefonando, tanto eu como o ministro Berzolini, para cada um dos componentes da CMO. Nós sentimos a base unificada, quer dizer, PP, PMDB, PR, PTB, PROS, PCdoB. Estou tentando conquistar o voto do PSB. Na quarta-feira, o relator tentou, mas não conseguiu acelerar a votação. Eram necessários 18 votos para aprovar um requerimento que eliminava o prazo regimental de 2 dias úteis entre a leitura do relatório do senador Romero Jucá e a votação, mas só 15 parlamentares votaram a favor. Não tem atraso. Nós estamos no meio de novembro, essa matéria tem que estar votada até o final de dezembro. Portanto, nós temos muito prazo. A reunião da Comissão de Orçamento está prevista para as 8 da noite da próxima segunda-feira. Por enquanto, os parlamentares não foram convocados pelo presidente e deputado Devani Ribeiro. Se for aprovado na CMO, o projeto do superávit precisa ser votado no plenário do Congresso. A sessão já está marcada para a tarde de terça-feira. Mas antes, os parlamentares precisam analisar 41 vetos presidenciais. Nós vamos apreciar os vetos na terça-feira, na sessão do Congresso, que acontecerá às 15 horas. Se houver quórum, nós concluiremos a votação da mudança da LDO. Se não houver, nós marcaremos a sessão seguinte ainda na próxima semana. A oposição diz que não vai facilitar o trabalho dos governistas. Nós vamos obstruir, nós vamos dificultar aqui no plenário, né? Vamos discutir todos os vetos, não vamos aprovar veto em bloco, sem discussão, para limpar a pauta. A CPI mista da Petrobras, que encerraria os trabalhos neste fim de semana, foi prorrogada até 22 de dezembro. Como parte do tempo será usado na preparação do relatório final, senadores e deputados têm, na prática, mais 20 dias corridos para tomar depoimentos e analisar a documentação. O pedido de prorrogação da CPI mista da Petrobras foi lido no plenário do Senado. Solicitando prorrogação do prazo de funcionamento até o final do presente sessão legislativa, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo requerimento número 2 de 2014, Congresso Nacional. 218 deputados e 29 senadores assinam o pedido de prorrogação, número maior do que o necessário. O regimento exige o apoio de 1/3 de parlamentares de cada casa legislativa. A CPI mista já tem calendário definido pelo relator, deputado Marco Maia, do PT. Ele marcou para 10 de dezembro a apresentação do relatório e a votação para o dia 18. Mesmo com a prorrogação, ainda não se sabe se haverá tempo para ouvir todos os 5 ex-executivos da Petrobras convocados na última reunião deliberativa, nem se todos os documentos vão chegar. A CPI mista já encaminhou o ofício de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em protesto, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, protocolou o pedido de quebra de sigilo do tesoureiro do PSDB, Rodrigo de Castro, e do coordenador financeiro da campanha de Aécio Neves, José Gregory. Só esta semana, a CPI mista recebeu outros 31 requerimentos e eles já chegam a quase 900. A próxima reunião da CPI mista deve ser na semana que vem, mas a pauta ainda não foi divulgada.
O Senado prepara mudanças no Código Civil nos artigos que tratam dos filhos de pais separados. Atualmente, o projeto está sendo revisto na Comissão de Assuntos Sociais. O colegiado fez uma audiência pública nesta quinta-feira para ouvir opiniões sobre a guarda compartilhada. Segundo os convidados à audiência pública, o projeto de lei da Câmara é um avanço à lei de 2008 que estabelece a guarda compartilhada. Ao contrário da lei em vigor, o projeto trata a guarda compartilhada como regra e não como exceção. A briga dos pais não impediria o judiciário de aplicar a melhor solução para os filhos do casal. Se houvesse consenso entre pai e mãe, como quer fazer crer o judiciário, que se não há harmonia entre o casal, não se pode aplicar a guarda compartilhada, isso aí é comodismo, isso é covardia para não pensar e ler o que nós já temos de mais moderno na legislação. Porque tem gente que acha que brigar pela guarda compartilhada é coisa de homem. Não, senhor senador. A estatística mostra que é coisa de pais, mães, avós que sofrem com alienação parental. Os especialistas defenderam o projeto de lei, lembrando que, segundo o IBGE, 20 milhões de crianças e adolescentes são filhos de pais separados. Mas a guarda compartilhada não chega nem a 6% nos processos de separação. Essa aprovação vai garantir o aumento da modalidade da guarda compartilhada numa progressão inversa aos casos de alienação parental. É lamentável que a gente tenha que pensar numa lei para regular algo que deveria ser tão natural. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais espera colocar o projeto em discussão já na próxima semana. Regimentalmente, algum senador ou senadora pode pedir vistas, mas é sempre com prazo regimental. Eu gostaria que a gente pudesse, se depender de mim, discutir e votar ainda na quarta-feira que vem. O presidente do Congresso divulgou nota de pesar pela morte do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. No texto, Renan Calheiros classificou Márcio Tomás Bastos como um dos mais ilustres advogados do Brasil e disse que ele enalteceu nossas mais altas cortes de justiça pela paixão com que defendia suas ideias. O paulista da cidade de Cruzeiro foi ministro da Justiça do governo Lula entre 2003 e 2007. Presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e o Conselho Federal da OAB. Tomás Bastos tinha câncer no pulmão e estava internado desde terça-feira em São Paulo. Morreu na manhã desta quinta-feira por complicações pulmonares aos 79 anos. O senador Jorge Viana pediu em plenário voto de pesar do Senado em homenagem ao ex-ministro. Em reconhecimento ao trabalho desse talentoso jurista, íntegro, que muito contribuiu para o aprimoramento da democracia e do Estado de Direito em nosso país, requeiro que sejam prestadas as justas homenagens de pesar e que o Senado apresente condolências à família, especialmente à esposa Maria de Castro Bastos e à filha Marcela Bastos. Márcio Tomás Bastos será cremado hoje pela manhã em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O projeto de regulamentação do direito de greve do servidor público já foi aprovado na Comissão do Congresso de Consolidação das Leis e Regulamentação da Constituição e agora terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Veja na entrevista. O subprocurador-geral do Trabalho, Ricardo José Brito, considera que mais importante do que regulamentar o direito de greve do servidor é fortalecer os mecanismos de negociação numa ação preventiva. Doutor Ricardo, esses mecanismos de negociação já existem hoje, mas eles não são suficientes, é preciso uma iniciativa aprovada aqui no Congresso para que essa negociação seja mais efetiva? Bom, esse tema da greve no serviço público é importantíssimo e suscita muita discussão, muita controvérsia, porque o reconhecimento do direito de greve dos servidores públicos, ele ocorreu de maneira relativamente recente. Primeiro houve o reconhecimento da greve na iniciativa privada e muito tempo depois as constituições passaram a prever também o direito não só de greve como organização sindical e negociação coletiva dos servidores públicos, que hoje está na Constituição Federal, no artigo 37, a previsão da organização sindical
e da greve nos termos e limites de lei específica. Antigamente era lei complementar, com a reforma administrativa se alterou para lei específica. E até hoje se discute muito, né? Depois de mais de 25 anos de Constituição, nós não temos ainda uma lei de greve no serviço público. Se discutiu inicialmente seria possível a aplicação da Lei 7783 de 89, na iniciativa privada, ao serviço público. Num primeiro momento se resistiu a essa possibilidade e o Supremo Tribunal Federal, que tinha decidido depois da Constituição a não aplicação dessa lei, acabou modificando sua jurisprudência para determinar a aplicação no que couber. Então, hoje é o quadro em relação ao servidor público. Agora, se não houver um mecanismo eficiente de resolução dos conflitos no serviço público, a regulamentação isolada da greve não é suficiente. Não adianta estabelecer percentual, né, levar as questões para os tribunais determinarem a ilegalidade ou abusividade da greve, retornar sob pena de multa, porque o conflito continuará e, em seguida, haverá, né, um novo movimento, a deflagração de uma nova greve. Então, mais importante do que regulamentar a greve é estabelecer mecanismos de solução dos conflitos coletivos no âmbito da administração pública. E, geralmente, esses mecanismos são eficientes quando há uma comissão que tem a isenção, não pode ser uma comissão exclusiva do Estado, porque o próprio Estado deliberando sobre aquele conflito no qual ele é parte. A sociedade civil, pessoas de presença fora da sociedade civil, representantes dos servidores públicos, uma comissão que tenha uma certa independência. Na Itália, por exemplo, existe uma agência independente que cuida da negociação coletiva dos servidores públicos. Vamos falar claramente, porque hoje é verdade que muito do que é acordado na negociação entre a administração pública, eu não falo só do governo federal, depois não é respeitado e as greves continuam. Exatamente, né? Há uma negociação informal, sempre existiu essa negociação. O poder público nunca deixou de negociar com os seus servidores, né, considerando a possibilidade de conceder reajustes ou outras vantagens para os servidores. Depois vem o debate no Congresso Nacional, nos respectivos poderes legislativos, né? Agora, o que é importante é oficializar essa negociação, para que o negociador tem autonomia. Tem autonomia, e é claro que a autonomia não é absoluta, quando falamos em administração pública há sempre algumas restrições, né, mas que ele tenha poder de negociar, que essa negociação depois será encaminhada ao poder competente, se houver necessidade, né, em questões como vencimentos e outras vantagens, é necessário que haja aprovação por uma lei do Congresso Nacional, é necessário que haja disponibilidade orçamentária. Então, tudo isso faz parte desse modelo oficial de negociação coletiva. O que é importante destacar é que o Brasil ratificou a Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que prevê esses mecanismos de participação dos servidores públicos na determinação das condições de trabalho. Não exclusivamente a negociação coletiva, mas ainda que seja um mecanismo mais brando, como por exemplo a consulta, tem que existir alguma maneira de os servidores participarem. Só que antes disso mesmo o Brasil ratificou a Convenção 154, que fala na negociação coletiva, na iniciativa privada e no setor público. Então, no plano internacional, o Brasil se obrigou a cumprir com essas convenções, a tomar as providências para que seja implantada no serviço público a negociação coletiva. Se houver a regulamentação isolada da greve, eu duvido muito que isso vai resolver. Vai ser interferência do Estado pelo Poder Judiciário, aplicando multas altíssimas. A gente tem históricos aí que demonstram que isso não é suficiente para resolver o conflito. Se não houver a solução do conflito, né, as greves serão deflagradas. Greve é um fato social, nunca deixou de ser deflagrada em razão de proibição, né? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O Senado se adapta à nova regulamentação da lei antifumo anunciada pelo governo no início do ano. As regras mais rígidas incluem o fim dos fumódromos. Por aqui, entrou em vigor esta semana a proibição de fumar próximo a portas e janelas. Em uma das entradas do Senado, um jardim ocupa o lugar onde antes ficava um cinzeiro. A partir de agora, só será permitido fumar em áreas externas a uma distância de pelo menos 8 metros de portas e janelas da casa. Aqueles não fumantes, como eu,
passam a ser um fumante passivo, sofrendo e correndo o risco de doenças que são transmitidas ou ocasionadas pelo fumo. O indivíduo está convivendo com essa fumaça, ele está inalando gratuitamente a fumaça que o indivíduo joga para fora do seu cigarro e também aquela fumaça que sai da ponta do cigarro, que aquela é mais nociva, porque ela não passou pelo filtro, vamos dizer assim, né? Então é uma fumaça que vem com uma carga 3 vezes maior de nicotina, de monóxido de carbono e de alcatrão. 11,3% dos brasileiros fumam e, segundo o Ministério da Saúde, todos os anos 200 mil pessoas morrem no país por causa do tabagismo. Em apenas um cigarro, são mais de 4.700 substâncias tóxicas. O fumante tem 10 vezes mais chances de ter câncer de pulmão e 5 vezes de infartar. São mais de 50 doenças relacionadas ao uso do cigarro. A metade das pessoas que fumam vão morrer de uma doença causada pelo fumo. Zequinha. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.